Olá, pessoal. Meu nome é Raquel da Mota. Nós iremos iniciar, então, uma entrevista que faz parte do nosso e-book sobre representação da população negra nas eleições municipais de 2020. Estamos com o Alex Barcelos, que é co-vereador do Quilombo Periférico. E, enfim, gostaria de agradecer a presença do Alex e pedir para que se apresentasse. Da hora, Raquel, obrigado pela oportunidade do espaço. Meu nome é Alex Barcelos, tenho 41 anos, sou nascido em São Paulo, da Zona Sul de São Paulo, e faço parte aí da mandata Quilombo Periférico, primeira mandata do movimento negro e periférico a ocupar a Câmara Municipal de São Paulo. Muito bom. Eu vi que são junto de vocês e a bancada feminista são os primeiros mandatos coletivos, né, na Câmara Municipal de São Paulo. Então, bem importante esse marco que vocês estão cumprindo, né, que estão fazendo história mesmo. Bem, então eu vou iniciar as perguntas, Alex, e aí a gente vai seguindo. Como que a mandata encara a representatividade da população negra na política? Da hora, Raquel, vamos fazendo esse ping-pong aí. Super importante a gente sempre deixar afirmado que o movimento negro se organiza há anos, né? Politicamente, através das lutas e dos movimentos sociais, desde quando, infelizmente, não foi feita a reparação histórica, né, dessa população. Então, o movimento negro, além de ter a Frente Negra Brasileira, foi super importante no marco organizativo, tem o MNU, tem tantos outros, né, movimentos que foram organizados no sentido de ocupar a política e que, infelizmente, ela não foi feita para o movimento negro ocupar, né? Então, é uma reparação histórica quando a gente consegue ter um movimento e personalidades de pessoas do movimento negro ocupando esses espaços, né? O Dia do Nascimento, Lela Gonzalez, né? Então, a gente sabe quantas outras, né, personalidades super importantes ocuparam também esses espaços. A cidade de São Paulo tem, né, um déficit aí, né, no sistema organizativo político referente a toda a estrutura que é consolidada a política na cidade de São Paulo, né? Então, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando de um sistema, né, que estabelece, infelizmente, é implacável com a população negra, principalmente periférica, com o genocídio, né? Então a gente sabe que ele é implacável em diversas frentes, né? Então seja no encarceramento, seja no feminicídio, né? Em tantas outras ferramentas que o Estado coloca, infelizmente, o movimento. E a partir disso o movimento sempre lutou para permanecer vivo, né? Então através disso o movimento também conseguiu lutar e garantir, né, minimamente as políticas públicas que a gente conseguiu, durante esses anos, conquistar. São mínimas, mas houve várias conquistas e avanços. E o movimento negro foi super importante na organização da periferia, na organização da classe trabalhadora, né? Muito dela que consolidou e construiu essa cidade, que é São Paulo, seja na construção civil, seja fornecendo alimentação. A gente sempre fala que, enquanto o centro está acordando para tomar café, a periferia já está lá fazendo esse café. A periferia nunca dormiu. E meio a tanta dificuldade, diversidade, né, a gente sabe que o quilombo periférico ocupar hoje a Câmara Municipal de São Paulo é também uma reparação histórica referente a esses pontos que eu coloquei. Então, a gente inicia um processo de uma mandata que a todo momento, né, também vai ser atacada na esfera jurídica, né, em todas as esferas possíveis, pelo próprio sistema que tenta engolir. E a gente vai trazer as demandas e também esse histórico de resgate dos nossos povos, das nossas mestres e mestres,
que a gente consegue, num trabalho colaborativo e coletivo também, colocar dentro das pautas da política municipal as demandas do movimento negro. Então, é super importante o que você colocou. A cidade de São Paulo hoje tem um mandato e uma mandata, né, que vem desse resgate, desse aprendizado, né, desse território, desses mestres e mestras que deixaram diversos ensinamentos para a gente. Hoje está aqui colocando os nossos corpos à frente dessa política numa conjuntura tão difícil, econômica, política e também de sociedade. Sim, com certeza, vocês marcam história. A Câmara Municipal sai de um cenário sem nenhuma mulher negra, né? E aí vem a Elaine, que é uma das co-vereadoras, por exemplo, que estava no registro de candidatura, né? E acaba assumindo, junto com vocês, que são co-vereadores. Então, com certeza, esse grande marco histórico representativo. Seguindo, então, Alex, eu gostaria de que avaliasse se houve um avanço nessa representação, nessa representatividade na política institucional da população negra, e como é que foi esse avanço, como é que vocês leem esse avanço, se ele existiu ou se ele não existiu, né? Então, se não existiu, não precisa avaliar, mas se existiu, como é que avaliam se é suficiente, se não é suficiente, o que tem que caminhar ainda? Raquel, super importante colocar aqui que hoje também estou aqui representando um mandato coletivo, jamais deixar de falar de Elaine Mineiro, Débora Dias, Tamara Sóstenes, Eric Ovelha e Júlio César. Né? Eu acho que, como eu fiz na avaliação anterior, referente a essa conjuntura que a gente está de sociedade, a gente tem percebido durante alguns anos, de 5 anos para cá, sempre foi difícil, né? Mas de 5 anos para cá, o quanto que, infelizmente, a máquina e o sistema vem, infelizmente, trazendo terríveis dados, né, referente à população preta, pobre, periférica no Brasil. A gente sabe que tem aumentado diversos índices de encarceramento, né, em massa da população preta, de encarceramento também de pessoas que são inocentes, né, encarceramento forjado. A gente sabe o quanto que é alta a taxa de violência contra as mulheres, principalmente as mulheres negras, periféricas, né? A gente sabe o quanto que vem aumentando o índice de não alimentação da nossa população, quanto que vem aumentando os índices de pessoas em situação de rua, né? Pessoas que infelizmente estão entregues a algum sistema vicioso, né? Seja no entorpecente de crack, seja no alcoolismo. O quanto que as políticas infelizmente vêm avançando para matar essa população. Né? E a partir disso a gente também começa a ver na esfera política, infelizmente, avanços maiores de genocídio dessa população. Então, dentro desse sistema que a gente está hoje, conjuntura também de sociedade, o movimento organizado negro e periférico se viu na possibilidade e também na revolta de ocupar os espaços também políticos. Deixando aqui também uma dica que é super importante a gente ocupar também o judiciário e o executivo. Mas dentro do legislativo, é super importante ocupar esses espaços e defender as políticas mínimas já conquistadas e avançar com outras pautas, né? A gente sabe que no mundo tem sido difícil, né? Esse avanço e retrocesso de políticas neoliberais, e a gente sabe que essa centralização de riqueza traz diversas desigualdades relacionadas a diversos outros itens que faz com que essa população fique sufocada e muitas das vezes violentada. A gente sabe que os avanços hoje no investimento em segurança pública, os avanços que hoje tem no armamento da população, e a gente sabe o quanto que essas políticas vêm realmente para praticar
uma máquina genocida. A gente, através de diversos históricos, diversas lutas, diversos movimentos, entendeu que era a oportunidade não só do Quilombo aqui em São Paulo, mas você tem no Brasil todo um avanço de candidaturas de mulheres, homens e corpos trans negros, assim como quilombolas, indígenas, ciganos, ribeirinhas, né, caiçaras. Você tem um avanço dessas pessoas, dessa população que sempre é colocada como uma pequena população, mas na verdade no montante nós somos muitos e muitas, né? E o quanto que esse movimento nacional faz com que diversas candidaturas coletivas, diversos corpos que estão sendo ameaçados pelos avanços das políticas na esfera federal, estadual e municipal, se colocam na disposição de colocar seus corpos. Num momento muito difícil de conjuntura política, onde você tem altos índices de assassinatos de ativistas e personalidades políticas, né? Onde você tem um país que mata uma mulher negra e, infelizmente, até hoje não se sabe quem matou, né? Como Marielle. E a gente sabe o quanto que esse país tem em outras regiões, principalmente em municípios mais afastados dos grandes centros, políticas, infelizmente, também de silenciamento da nossa população. A partir dessa conjuntura, existe uma decisão tomada coletiva junto aos movimentos negro e periférico para que a gente ocupe a política institucional. Um espaço nunca feito para nós, um espaço nunca construído para a gente estar, mas é uma reparação e uma garantia mínima de sobrevivência, né? E o quanto que é importante a gente destacar que coletivamente a gente quer ocupar, mostrar os nossos rostos, mostrar as nossas falas, mostrar as nossas lutas, mostrar as nossas marcas e mostrar também o quanto que a gente tem diversas potências tecnológicas e sociais criadas dentro dos territórios durante todo esse período de sobrevivência, né? Então é super importante que também a gente traz a oportunidade de entendimento de como o movimento social organizado consegue ter um mandato coletivo. Ele é desafiador pela esfera, né? Nunca foi construída por nós, mas ele também é inovador, de mostrar que coletivamente a gente consegue ocupar esse espaço, tendo decisões coletivas, tendo um processo democrático participativo, tendo conselhos, tendo raízes nos territórios, tendo lideranças apoiando, e essa construção ela se dá muito pelo movimento organizado. A gente não pode esquecer jamais o movimento de mulheres, movimento negro, movimento periférico, movimento cultural, movimento LGBTQI+P, o quanto que essas resistências, o quanto que todo esse retrospecto histórico faz com que a gente tenha força para encarar essa institucionalidade de homens brancos, do patriarcado, da supremacia branca, né? O quanto que é super importante a gente estar ali mesmo para irritar, para ocupar e também para construir as políticas do nosso povo. Obrigada, Alex, pela resposta e acho que a sua resposta consegue ser até muito mais do esperado, na verdade, no sentido de a gente conseguir observar nessas eleições, em números que houve um avanço, e imagino que o senhor, você, na verdade, né, nessa resposta, nos mostra ainda quanto tem que se caminhar, né? Quanto a importância de ter ocupado e de estar ali, mas o quanto ainda tem para se caminhar e para ser feito, para que se conquiste os objetivos que, na verdade, na concepção da mandata, faz parte de uma luta coletiva, né? Então, muito bom, muito obrigada pela resposta. E aí, basicamente, caminhando um pouquinho, eu gostaria de compreender, até porque uma das questões apontadas no nosso artigo vai ser sobre as cotas raciais. O que a mandata, de alguma forma, foi beneficiada a partir da decisão das cotas raciais em relação
há acesso a recursos, como isso se deu, por exemplo, no partido, se houve um favorecimento no final de mandatas de candidaturas negras a partir da instituição das cotas raciais nas eleições de 2020. Super importante o que você traz de novo, né? Eu acho que novamente a gente entra naquela análise que eu te falei, né? Desde o dia 13 de maio de 1988, né? De 1888, perdão, vou refazer a fala. Desde o dia 13 de maio de 1888, não há uma reparação histórica feita pela sociedade, pelo país, à população negra desse país. E ela, durante esse período, se organizou e sobreviveu. E está aqui para pedir essa reparação. Infelizmente, muitas das pessoas não sabem esse retrospecto histórico desse país, o quanto que esse país teve processos e teve avanços num processo de eugenismo, né? Um processo que até a Constituição garantia isso, o quanto que foi vendido para nós a ideia de miscigenação dessa população e de embranquecimento dessa população, que sempre foi, na sua maioria, negra, e o quanto que essa reparação histórica vem sendo de conquistas do movimento organizado durante séculos e anos nesse país, seja pela conquista do voto, seja pelas conquistas de trabalhar, seja pelas conquistas de ter as oportunidades que ainda não são iguais a de outras pessoas brancas. Quando eu te disse que a gente tem, infelizmente, né, um sistema que operaciona na economia muito forte, na política mais ainda, e no judiciário, né? Então, a gente, quando fala desse racismo estrutural, sabe contra quem ele está atacando, a gente sabe quem é o povo que ele está matando. E dentro disso, em diversas oportunidades, esse movimento organizado negro conseguiu que fossem feitas reparações. Uma delas são as cotas, né, nas universidades, que vem sofrendo ataques hoje nas esferas municipais, estaduais e federais, mas que hoje possibilitou a gente conseguir igualitar as oportunidades dentro da universidade entre jovens negros e jovens brancos. Muitas das vezes também pelo poder econômico, muitos desses jovens, o financiamento através, né, de linhas de financiamento de políticas públicas, essa população negra conseguiu ter acesso a uma universidade. Enquanto muitos dos jovens com grandes oportunidades de estudar em outras universidades tiveram que ocupar nas universidades públicas as vagas da maioria da população. O quanto que toda essa reparação ainda precisa ser feita em diversas outras políticas que ainda não estão consolidadas e as que estão, elas devem permanecer e não acabar. Então, para dentro disso, a gente também, numa análise de conjuntura política, deve entender o quanto que a política também hoje, os partidos políticos, muitos deles com grandes conquistas históricas, né, nesse país, né, principalmente os partidos de esquerda, mas a gente sabe que os corpos negros, infelizmente, não participaram desse processo organizativo. Então, a gente sabe que, dentro dos próprios sistemas organizativos dos partidos, a gente ainda precisa fazer uma reparação histórica nesse país. Não em querer enxergar essa reparação faz com que muitas das políticas públicas ainda sejam consolidadas para continuar encarcerando e matando essa população. Dentro dessas conquistas, como eu te disse, no avanço de ocupar o legislativo, a gente tem disputas que ainda estão sendo realizadas dentro dos próprios partidos, seja na criação de setoriais, né, do movimento negro, seja na criação de correntes, né, como muitos dos partidos se consolidam através de conquistas, de movimentos e de pessoas históricas do movimento negro, mas a gente sabe que na hora que vai dividir o dinheiro que vem de um recurso público, né, que é feito, infelizmente essa população não quer assistida. Por muitas dessas conquistas históricas, a gente teve, né, a oportunidade através dos tribunais superiores eleitorais, do Tribunal de Justiça, a gente teve uma conquista nessa reparação que começa a ser construída a partir da eleição de 2020. E sim,
ela foi super importante para você ter hoje na Câmara de São Paulo o quilombo periférico, na representação da Elaine Mineiro, que hoje, até colocar aqui uma tese aqui bem bacana para vocês, é a primeira mulher negra a ocupar a Comissão de Finanças e Orçamento na cidade de São Paulo. Isso é uma reparação, né? A gente tem um corpo trans eleito negro, como o da Erika Hilton, a gente tem a Luana Alves eleita aqui também em São Paulo. Quantos outros coletivos, né, mandatos coletivos contra as outras mandatas de corpos trans, de mulheres negras, foram eleitos no Brasil, na Bahia, em Porto Alegre, Santa Catarina, em Belo Horizonte, em Recife. Né, o quanto que foi importante, sim, ter esse financiamento, porque muitas das vezes esses corpos e essa população não têm a mesma esfera de alcance econômico de outros partidos e de outras pessoas brancas que conseguem ter apoio de empresas ou conseguem ter um financiamento, né, aberto coletivamente e que tem o empenho de mais pessoas financiarem essas campanhas. É uma reparação que se inicia em 2020 e que eu espero que em 2022 muito mais pessoas se coloquem também na disputa eleitoral para ocupar as esferas das casas estaduais, federais, do Senado, do Executivo. Espero que essa reparação continue, que ela aumente e que a gente traga a oportunidade de ter mais mulheres, mais corpos trans, mais indígenas, mais quilombolas, mais ciganos, mais ribeirinhas, mais tudo que esse Brasil traz de diversidade. Não dá mais para a gente ainda ter esses corpos brancos do patriarcado, somente eles ditando, ocupando e operacionando essa corrupção, essa maneira antiga de fazer política, e, infelizmente, de genocídio dessas populações. Então, que a gente tenha mais avanços para dentro da esfera política. Para você ter uma ideia, a gente aqui na cidade de São Paulo, entre quase 19 candidaturas à prefeitura, a gente só tinha uma pessoa negra, que era o Orlando Silva, do PCdoB. Então, são essas reparações históricas que eu acho que tem que começar a ser feita. E essa cota referente ao recurso de um fundo partidário que se estabelece através de recurso público é fundamental para que a gente reduza essa desigualdade. A gente não está mais pedindo reparação e desigualdade, Raquel. Acho que a gente agora está pedindo equidade. Essa é a nova revolução que a gente vai daqui para frente tocar. A partir das cotas raciais, a mandata sentiu mais apoio financeiro? Sim, mas a gente ainda acha que foi pouco. A gente ainda acha que, comparado a outros candidatos e candidaturas de pessoas brancas, não só nós, como outras mulheres negras, outros corpos trans, infelizmente receberam muito menos recurso do que outras pessoas que já estão na política, já fazem parte da política institucional e que já tinham oportunidade de, poderiam, né, ceder numa reparação histórica para essa outra população. Infelizmente, não acontece, a gente precisa de uma cota para que ele se concretize. Obrigada, Alex. E caminhando, então, para o final, na opinião da mandata, eu acho que você já passou um pouco disso, assim, durante toda a entrevista, na verdade, mas da opinião da mandata, o que então muda com a presença de corpos negros na política? Agora foi. Super fundamental, né? A gente ter... Acho que a gente só vai conseguir lutar mais e a gente vai conseguir ter uma reparação, uma equidade quando a gente tiver esses corpos ocupando mais as esferas das casas legislativas, como eu te falei. E do a gente sabe o quanto que o judiciário hoje condena também diversas pessoas impunemente, né? E a gente sabe qual é a cor que ele carimba para encarcerar.
Mas é super importante também a gente falar das pessoas que vão construindo esses caminhos. Tem a Maria Caroline, tem a Andréa de Jesus, em Minas, tem Thalíria Perrone, tem a Mandata das Juntas, né? Tem nós, tem Luana, Érica Hilton, tem a Mandata Ativista aqui na Lesp, tem muitas e muitas candidaturas que avançaram no pleito eleitoral agora em 2020, né? Só no Brasil são quase 25 mandatos coletivos eleitos, muito deles com mulheres na liderança, com corpos negros. É super importante a gente cada vez mais ocupar essa esfera política, como eu te disse, na manutenção das políticas mínimas já conquistadas pelo movimento, como também na permanência e existência e também trazendo as demandas e pautas do movimento para a esfera legislativa. A gente vai ocupar, vai incomodar, como sempre. Aqui em São Paulo, a gente já vem sofrendo algumas situações, né, como tirar a nossa foto coletiva, né, da casa, né, como tentar tirar o nome coletivo, como tentar desqualificar o que a gente construiu como candidatura coletiva, mas a gente conquistou 22.742 mil votos através de um trabalho de base. Super importante a gente colocar isso, porque a gente escuta muitas pessoas falarem: vamos voltar para a base para fazer formações. A periferia nunca dormiu, ela sempre sobreviveu na insônia, porque ela sempre lutou pela sua permanência e existência. E ela sempre esteve organizada. Então, a partir dos movimentos sociais organizados, hoje a gente ocupa uma candidatura coletiva na casa mais representativa desse país, numa das cidades mais ricas e mais desiguais ao mesmo tempo. Bom, obrigada, Alex. Então, eu finalizo a nossa entrevista aqui, agradecendo novamente a incrível oportunidade de te ouvir um dos co-vereadores da Mandata Quilombo. É realmente uma honra para nós do Instituto poder aprender um pouco e ouvir da experiência de vocês. Espero que todos que no final vão ler o nosso e-book e acabem vendo a entrevista e, enfim, se interessem mais também pela história de vocês e pelo que estão construindo, né? Enfim, é só isso mesmo. Gostaria de agradecer, finalizar e saber se tem alguma consideração a mais. Raquel, obrigado pela oportunidade novamente da gente falar. É uma reparação histórica também ter uma mandata coletiva do movimento negro e periférico falando ao instituto de vocês, dando oportunidade de compartilhar a nossa história e os nossos saberes. Agradecer, né, a todos que vieram antes e que trouxeram esse aprendizado para que a gente hoje ocupasse esse lugar. Então, estamos juntos, que precisar, se as pessoas quiserem conhecer mais, as páginas do Facebook, do Instagram, enfim, é só procurar Quilombo Periférico, agradecer aos meus, Helene Mineiro, Samara Sóstenes, Débora Dias, Júlio César, Eric Ovelha, eu, Alex Barcelos, e a todas essas pessoas que construíram e consolidaram essa candidatura com a gente nessa reparação histórica na cidade de São Paulo. Obrigado. E axé. Obrigada, Alex. E nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.